Olá, que bom que você está aqui. Este é o canal Silvio de Moura Bernardes, eu sou o próprio Silvio de Moura Bernardes e você está no programa Domingão da Saúde. Hoje nós estamos fazendo uma continuidade. Nosso canal tem 3 programas semanais, presenciais, ao vivo, e nós estamos fazendo esse Domingão da Saúde com um tema de doença de Alzheimer. Estamos terminando, dando continuidade a uma abordagem que fizemos na última sexta-feira por ocasião do programa Papo Saudável com Silvio Bernardes, onde eu abordei esse tema de Alzheimer com um início e agora nós estamos fazendo uma sequência. Sabe, todos os estudos com relação a encontrar uma solução para a doença de Alzheimer têm naufragado, porque até agora tivemos procurando no lugar errado. Quando a gente procura no lugar errado, a gente não pode encontrar, não tem nem chance de encontrar. No programa da sexta-feira, você pode encontrar o link desse programa no final desse vídeo ou um pouco aqui acima, não é? Você vai vê-lo, eu vou colocar para você. Então, no programa da sexta-feira passada, nós estivemos estudando Alzheimer e micróglia. Se você nunca fez esse link, Alzheimer e micróglia, você deve ir ao programa da sexta-feira para você entender melhor o programa de hoje. Eu sou biólogo, especialista em biologia e mestre em saúde pública. E durante 42 anos eu fui professor universitário para os cursos das áreas de saúde e trabalhei muito anatomia, fisiologia, patologia, essas coisas assim. Tenho estudado muito recentemente as doenças mentais, não só Alzheimer, como todas as doenças mentais, ou que têm um cunho de envolvimento com a mente. E hoje a gente aborda não só Alzheimer, ele é o principal, mas as doenças mentais de uma maneira geral. O maior fracasso quando se tenta tratar de alguém com doença mental é a abordagem unilateral. Essa é terrível, é um fracasso tremendo. Por quê? Porque as doenças mentais têm diversas origens. Então, como as doenças mentais são multifatoriais, elas precisam ser tratadas dentro de uma esfera sistêmica. Por isso que existe uma corrente de profissionais que trabalham as doenças mentais dentro de uma abordagem ortossistêmica. E dentre esses profissionais que trabalham essa abordagem ortossistêmica, se destaca o Dr. Elion Póvoa. Ele tem o Elion Póvoa pai e o Elion Póvoa filho, né? Também o Dr. Juarez Calegari e a doutora Luciana Ayer. Estes escreveram alguns livros e publicaram artigos, fizeram investigações. E um dos livros que mais destaque teve é Nutrição Cerebral. Eles têm como subtítulo do livro Nutrição Cerebral o que são os revolucionários Smart Nutrients. Saiba como eles atuam no cérebro, melhoram a nossa inteligência e combatem o envelhecimento e, por tabelinha, as doenças que nós podemos desenvolver na mente, não é? E a abordagem ortossistêmica é uma abordagem integralizada. Existem N motivos que podem gerar uma doença mental, como Alzheimer, que é o nosso assunto de debate de hoje. E abordá-lo só de um ponto de vista direcionado, como a medicina convencional quer, a medicina alopata, não é? Trabalhar só os sintomas, tentar bloquear os sintomas, tentar impedir, por exemplo, a formação de proteína amiloide, falamos disso, vá ao programa da sexta-feira, que a gente já disse, já explicou muito isso, não é o ideal. Aí os cientistas começaram a procurar novas formas de encontrar solução para as doenças mentais. E então
eles observaram que a abordagem unilateral, a abordagem psiquiátrica e psicológica atual, principalmente a psiquiátrica, não é, que trabalha com drogas, não é uma abordagem muito adequada, porque ela pode remediar, mas não impede o avanço da doença. Quantas pessoas nesse planeta estão com depressão? Se você fosse computar as pessoas que têm depressão, Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, as pessoas que têm esquizofrenia, distúrbio bipolar e outras coisas mais, você iria ver que é uma gama enorme de doenças e que faz as pessoas sofrerem cada vez mais. Eu dei uns dados estatísticos muito importantes na sexta-feira, vou repetir para você, só para que nesse início dessa abordagem das doenças mentais, destacando-se Alzheimer, você possa perceber o envolvimento da coisa, a importância e a urgência desse debate que a gente está travando aqui no canal Silvio de Moura Bernardes. Existem hoje em dia 29 milhões de pessoas só com Alzheimer. E se você for juntar esses milhões de pessoas só com Alzheimer, os que têm Parkinson, distúrbio bipolar, depressão, esclerose lateral amiotrófica e outras doenças que envolvem a mente, o cérebro, o sistema nervoso central de uma forma geral, você iria ver que a quantidade de sofredores é imensa, é colossal até, não é? Para que você tenha uma ideia, eu citei, inclusive, na abordagem de Alzheimer da sexta-feira passada, eu citei o número de pessoas, o percentual de pessoas. Acredita-se, pelas projeções, não é, que atualmente 10% da população americana de mais de 60 anos terá Alzheimer. 10%. Eu não estou falando nem das outras doenças, estou citando só Alzheimer, tá? 10% da população americana com idade superior a 60 anos terá Alzheimer. E pasmem você, um pouco mais de 50% da população com idade superior a 80 anos também terá Alzheimer. Isso significa dizer o seguinte: enquanto mais nós estamos vivendo, quanto mais a vida está se prolongando, estamos alcançando médias de vida um pouco mais altas em muitos lugares do mundo, mas perdemos a qualidade. Porque não é interessante você passar dos 80 com Alzheimer e outras doenças neurológicas. Você não vive, você sobrevive, não é? E por isso que nós precisamos ter um debate bem amplo com relação a isso. Portanto, eu quero lhe dizer que a abordagem ortossistêmica é a mais adequada. Por quê, professor? Porque a gente vê o indivíduo como um todo. Como existem muitas coisas que podem desencadear processos degenerativos, mentais, distúrbios neurológicos e etc. e tal, abordar só numa direção, classificar as doenças e dizer, olha, para essa aqui eu tenho tais remédios, para essa aqui eu tenho tais remédios, para aquela outra eu tenho tais remédios, pode até remediar, como o próprio nome diz, remédio é para remediar, não é? Mas não resolve na medida em que não traz a pessoa de volta à sua vida normal. Por isso a gente tem uma série de classificações de doenças neurológicas como doenças incuráveis, porque não há uma abordagem ortossistêmica. Mas como é que a gente pode querer que um profissional que foi formado em uma instituição de ensino com um currículo de um país que faz um currículo ocidental, eu não falo só do Brasil, os países ocidentais fazem um currículo unidirecional, sem abordagem sistêmica, como é que a gente pode querer solução? A gente vai apenas remediar, não é verdade? Então hoje a gente traz para você uma visão diferente do que do que causa as doenças neurológicas, dentre elas Alzheimer. E vamos começar com algo muito importante. Como o Alzheimer é multifatorial, nós precisamos observar que o estresse é um fator determinante. Pronto, o estresse é um fator determinante.
Mas não é multifatorial, sim, porque você tem o estresse biológico, que são as próprias reações do corpo, daí Alzheimer e outras doenças neurológicas se manifestarem mais, não quer dizer que sempre, mas mais, numa idade mais avançada, quando a própria estrutura biológica já está meio comprometida, até pelo desgaste da idade. Você tem o estresse biológico, você tem o estresse social, hoje em dia cada vez mais presente, não é verdade? Nós temos medo de sair na rua, tem o risco de ser assaltado, o risco de ser enganado. Agora, a gente fugiu da exposição na rua e veio para a internet, onde a gente se sentia mais seguro, né? Porque a gente não estava direto com a pessoa, mas agora a gente também pode ser assaltado, enganado, ludibriado pela internet. Então, os crimes cibernéticos são mais difíceis até de solucionar do que dos outros. Ora, se os mais fáceis a gente não solucionava, imagina os mais difíceis, as dificuldades que vamos ter, não é? Então, até os próprios criminosos estão se arriscando menos, né? Porque não tem um contato corporal, então estão se arriscando menos pela internet. E nós, população, de uma maneira geral, é que corremos os maiores riscos. Então, nós temos a parte social, o trabalho, né, os estresses do trabalho, a concorrência que a gente tem que enfrentar. Imagine vocês quanto alguém para construir uma carreira, quanto precisa estudar, quantos exames precisa prestar, quanta coisa precisa fazer até construir uma carreira. Temos o estresse psicológico, que são as pressões que a gente recebe de dentro da gente mesmo, né? Com as exigências pessoais de desempenho e as pressões que a gente recebe do meio ambiente, não é? O homem que é provedor, ele precisa ter a família dele comendo, vestindo, dormindo, abrigada e tudo mais, o lazer. Então, tudo isso precisa se providenciar, tudo isso tem que ter dinheiro, e para ter dinheiro para tudo isso tem que trabalhar, e às vezes a gente trabalha ou estuda demais. Estudantes estão aí premidos, não é? Pela obrigação de estudarem, de serem cada vez mais eficientes. Enquanto mais eficientes são os estudantes, mais aumenta o nível de exigibilidade sobre eles. No estudo, no trabalho, isso é uma constante. Então, nós temos esse estresse laboral que deriva um pouco, né? Tem um pouco a ver com a psicologia da gente, a forma como a gente pensa o mundo, como a gente vê o mundo, como a gente encara as coisas, as dores que a gente tem, às vezes, por exemplo, aquela mulher abusada sexualmente quando nova, pode transportar um trauma a vida inteira dela, não é? Isso é terrível. Pessoas que foram assaltadas, têm um trauma. Né? Vocês não imaginam, por exemplo, a imprensa dá muita atenção à questão agora, nós estamos vivendo agora, eu estou gravando esse programa no dia 20 de fevereiro de 2022, né? E nós estamos vivenciando um drama na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, drama esse que se estende por todo o estado, por Minas Gerais, pelo sul da Bahia, com chuvas, com tempestades, com cataclismas climáticos, né? E a cidade de Petrópolis, especialmente, as últimas estatísticas que eu tive ontem à noite mostraram que já tínhamos 157 pessoas mortas e mais 190 e poucos desaparecidos, sem contar com mais de 1.000 desabrigados. Então, o estresse de repente, num acontecimento como esse, você perder parentes, às vezes 2, 3, 4, você perder amigos, vizinhos, você perder a sua casa com tudo que você construiu com tanto sacrifício, meus amigos, e isso é uma fonte de doença mental tremenda, é um estresse violento que a pessoa sofre. Passa a catástrofe, recebe um auxílio aluguel, pode até construir um emprego e tentar reconstruir a vida, mas isso é um trauma, especialmente para quem vivenciou isso e herdou as perdas. Isso é um trauma que o indivíduo pode levar para toda a vida e precisa ser trabalhado. E essas coisas afetam a mente também e podem desencadear processos como Alzheimer e outros. Como se não bastasse isso,
Dentro da biologia, nós temos também a questão da genética, não é? Existem famílias, como a família da minha esposa, onde pessoas têm Alzheimer com mais frequência do que em outras famílias. A minha família, por exemplo, não tem ninguém com Alzheimer. Tem outras doenças mentais, mas Alzheimer não temos caso nenhum da minha família direta. Já no caso da família da minha esposa, eu já vivenciei ao longo desses 40 anos que estamos casados, algumas pessoas da família com problemas de Alzheimer. Ainda agora mesmo temos uma com problema de Alzheimer, uma tia. Então, há um fator genético. O fator genético, ele é predisponente. Ele pode ser predisponente e ele precisa ser ativado por outros. É exatamente isso que a gente precisa trabalhar. A genética em si condena alguém a ter Alzheimer? Não, de jeito nenhum. A genética é um fator apenas predisponente. Agora, e o que condena? São os outros fatores, os outros tipos de estresse, as outras coisas que existem. E quando eu falo de estresse, eu falei de estresse biológico, eu falei de estresse psicológico, eu falei de estresse social, mas eu quero dizer a você que cada um desses estresses se distribui em vários. Por exemplo, o estresse biológico é altamente necessário, sem ele não haveria vida. O problema é quando ele vem em excesso e quando ele vem de forma errada, não é? Como é que nós entramos no estresse biológico, amados? Como é que nós entramos nisso? É muito simples, basta comer errado. O cérebro, ele precisa de nutrientes. Se nós tivermos uma genética que já favorece a complicações como depressão, Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, essas todas que eu venho citando aqui para vocês. Se nós já tivermos uma tendência a ter essas coisas, e nessa tendência a ter isso, ainda temos os fatores que desencadeiam, aí sim. Por isso é que esses especialistas que são liderados pelo Dr. Elion Povas, dentro da abordagem ortossistêmica das doenças mentais, especialmente Alzheimer, eles colocam a abordagem multifatorial. Existem alimentos que eles listaram aqui, uma série deles, e chamaram Smart Nutrients, que são super importantes, tanto do ponto de vista de preservar o cérebro, né? Como também aqueles alimentos que aumentam os riscos de termos doenças mentais, né? E assim ele faz uma abordagem que eu venho dizendo aqui, não é novidade para vocês que já estão no canal, talvez possa ser para você que me acompanha pela primeira vez agora. Leite e seus derivados, glúten, açúcar, o açúcar especialmente, não é? São alimentos, as frituras, não é? São alimentos que não contribuem para que a gente se livre de doenças mentais. Ao contrário, são ativadores de um patrimônio genético já pré-existente, que já predispõe você a ter as doenças mentais. Por outro lado, o exercício físico, os níveis corretos e ótimos de substâncias que o cérebro precisa dela são de fundamental importância para a gente ter uma proteção do cérebro e desativar os fatores que são aqueles que podem causar o Alzheimer. Vamos voltar ao livro do Dr. Elion Povas, porque ele dá alguns detalhes a gente que são importantíssimos, não é? Por exemplo, ele diz aqui, quais são os temas de discordância que estressam o diálogo, estressam as pessoas. A ausência de diálogo no casamento, por exemplo, o lazer, o sexo, o dinheiro, a educação dos filhos. Como é que a gente pode lidar com os parentes, alguns deles até com boa intenção, interferindo na educação da família, né? São fatores de estresse. E ele diz no livro dele que nós precisaríamos, especialmente quando vamos
dos 40 para lá, e o público desse canal é exatamente mais concentrado entre 40 e 65 anos, né? Ele diz: nós precisaremos lutar para termos uma nutrição adequada do cérebro. E ele diz assim, olha, existem certos tipos de contaminações dos intestinos que afetam diretamente o cérebro e podem desencadear fatores como esse. Dr. Elion Povas, que é um neurologista e nutrólogo, é um homem, portanto, que tem uma formação nessa área e é uma autoridade, ele mostra claramente para a gente essa inter-relação cérebro-intestino, no sentido de que já está se estudando com cada vez mais compreensão que as doenças do cérebro também podem ter sérios fatores autoimunes. Muitas degenerações cerebrais são provocadas por células que deveriam defender o cérebro, como a micróglia, assunto que a gente já tratou no programa de sexta-feira, o programa Papo Saudável, aqui no canal. Volto a dizer, procure esse programa para você ver 1 hora conversando sobre Alzheimer e micróglia, e você vai ficar encantado com os novos estudos que eu trouxe, porque são estudos recentíssimos, nem nos livros didáticos ainda estão. Portanto, se você for conversar com o seu médico sobre o papel da micróglia, talvez ele não possa lhe responder ou até diga que não tem relação, porque, quem sabe, ele ainda não teve acesso aos trabalhos científicos que os próprios colegas trabalharam e fizeram, né? Foi publicado no Medscape, e assunto esse que eu abordei na sexta-feira passada, tá? Então, o doutor Elion Povas e sua equipe, Juarez Calegari, Luciana Aya, eles chamam a atenção para carências nutricionais do cérebro, muitas delas em decorrência de uma má absorção intestinal. Intestinos com disbiose, com hiperpermeabilidade intestinal, é aquele círculo da doença autoimune, não é? Então, eles dizem aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, a presença nos intestinos de uma bactéria chamada Clostridium difficile, uma das muitas bactérias que eu e você podemos ter no intestino. Ele diz que inibe a absorção de vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Percebe? Inibe a absorção. E com isso, aumenta a proliferação da Candida albicans, que é um fungo envolvido na depressão. Percebe? Então, aí você vai e trata a micose. Você trata a micose e melhora. Acabou o fungo. Mas como você não tratou o intestino, o fungo volta. Por quê? Porque o intestino não está absorvendo as vitaminas que vão potencializar o sistema de defesa. Então você está sempre naquele ciclo negativo, que é o ciclo da doença, onde você cuida apenas dos sintomas e não cuida da base. Dificilmente alguém que tem um paciente, que tem um familiar com Alzheimer, por exemplo, o neurologista dificilmente cuidou do intestino dessa pessoa. Ele nem trabalhou a possibilidade do problema ter sido desencadeado por más condições intestinais, porque ele não fez uma abordagem ortossistêmica, não é? Ele não verificou quais são os fatores emocionais, a forma como a pessoa trata as emoções dela, ele não procurou dar qualidade. Por isso que doenças neurológicas precisam de uma abordagem multifatorial, mas que os profissionais estejam imbuídos, todos eles, não cada um trate o seu pedaço no corpo da pessoa, mas cada um trate o sistema dentro das suas habilidades. O psicólogo é especialmente importante nessas doenças. Também é importante o psiquiatra, o profissional de práticas integrativas e complementares, então, joga um papel importantíssimo, porque é esta pessoa que promove a integração, não é? Esse é o grande integrador. Então, se você tem uma bactéria dessa poluindo o teu intestino,
e em consequência disso você não tem absorção da vitamina A, da vitamina D, da vitamina E e da vitamina K, onde vão parar o metabolismo do corpo? E onde termina a maior parte dos desajustes metabólicos? Termina em doenças mentais, percebe? Agora vamos em frente. O que diz o especialista? Novamente vamos voltar para o livro dele. Também são muito válidos para a abordagem ortossistêmica alguns outros exames que ele pede. Quais são os exames? Vai fazer o exame do índicam urinário para ver se tem desbiose. Faz ele. Faz também os níveis séricos ou sanguíneos de vitaminas A, D. Vitamina D é 25 hidroxivitamina D. Vitamina E e vitamina K. Entende? Ele diz isso claramente aqui, não é? A quantidade de certas vitaminas do complexo B também estão envolvidas. A vitamina B12, a vitamina B6 são cruciais para a questão. E olha que ele diz, um exemplo claro disso, da necessidade de estabilizar essas vitaminas e até de muitos minerais. Um exemplo claro disso é que nos casos de Alzheimer é frequente surgir, ok? 20 anos antes da pessoa desencadear o Alzheimer, é frequente surgir um déficit de beta-caroteno e de vitamina C. Percebe? O déficit de beta-caroteno também está associado a uma má saúde dos olhos. Quer dizer, o distúrbio metabólico pode estar grandemente influenciando você, né? E a sua estrutura mental, e aí você poderá desencadear uma doença como Alzheimer em função desse distúrbio mental, tá certo? Aí ele termina aqui, deixa eu ajeitar aqui, viu? Aí ele termina aqui dizendo para a gente a relação que eu já estava falando a vocês, não é? Cérebro-intestino. E ele fala o seguinte: seja por meio de uma alimentação equilibrada, seja por meio de suplementos, nenhum nutriente chega ao cérebro antes de ser processado pelo sistema digestivo. Por isso, utilizar os nutrientes necessários para o cérebro, que ele chama no conjunto, repito, Smart Nutrients, sem verificar as condições em que o organismo está fazendo a digestão e a absorção, é tempo perdido. Portanto, tomar suplementos, você vai a um profissional mais holístico, ele pode te encher de suplementos, de coisas de plantas medicinais, disso, daquilo, mas se não cuida do intestino, que tem essa ligação direta com o cérebro, o intestino não vai absorver bem. Portanto, é preciso começar bem distante do cérebro quando se quer resolver alguma coisa de Alzheimer, por exemplo, né? Começa bem distante. Começa verificando quais são os traumas que a pessoa tem. Começa ajudando ela a administrar melhor seus traumas. Começa verificando quais são as suas dificuldades socioculturais. Ajuda essa pessoa a se enquadrar melhor na sociedade dela, quer no trabalho, quer na família, etc. e tal. Trabalha o intestino dessa pessoa, verifica os antecedentes familiares para ver se tem um componente genético na história, verifica os antecedentes familiares, não é? Tira dessas pessoas os alimentos, se é que se pode chamar eles de alimentos, né? Que atuam negativamente no cérebro, promovendo inflamação cerebral, não é? Como glúten, caseína de leite, tira leite de uma forma geral, tá certo? Açúcar, não é? Coisas doces, etc. Tal. Tira essas coisas e coloca para dentro o que você vai trabalhar melhor. Sem sombra de dúvida, eu não entendo uma abordagem ortossistêmica de Alzheimer e outras doenças mentais sem que você trabalhe probióticos, né? Probióticos são coleções de bactérias do bem, né, que entram no teu corpo para promover a tua saúde mental, a tua saúde intestinal, que tem tudo a ver com a tua saúde mental.
lembre-se que o intestino é a sede também do sistema de defesa. O cérebro tem o seu próprio sistema de defesa, é um segmento próprio para o cérebro, através das células da micróglia. As próprias células chamam-se micróglia e elas fazem parte de um grupo de outras células de assistência aos neurônios que se chamam glia ou neuróglia. Micróglia é um tipo de célula da neuróglia. Micróglia é o tipo de célula que defende o cérebro, mas se intoxicada, se não alimentada adequadamente, ela pode deixar de defender e passar a atacar e desencadear, contribuir para desencadear essas doenças autoimunes, tá certo? O que você sugere, professor, que eu use com os meus pacientes? Eu uso o probiótico Flora Balance da Nutrilite, uma cápsula todos os dias após o almoço, ok? É isso que eu faço. E eu uso um prebiótico, que é uma fibra que prepara o intestino dele. Eu costumo usar a fibra vegetal, fibra em pó Nutrilite, um sachê todos os dias, junto com o almoço, misturado, pozinho lá, misturado com a comida e manda para dentro, não é? E se a pessoa não está se alimentando corretamente, o professor já está com a sonda, já tem um Alzheimer tão avançado que nem consegue deglutir mais, passa tudo que é verdura, que é fruta, que é alimento, juntamente com a fibra, no liquidificador e vai dando para ela através da sonda, tá bem? Isso é importantíssimo para você alimentar bem a pessoa. Claro que todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, você precisa conversar com seu médico, mas procure profissionais para tratar Alzheimer, doenças mentais. Procurem profissionais de abordagem ortossistêmica, tá bem? O que esse programa faz é dar dicas práticas a você. Como você consegue o probiótico Flora Balance, como você consegue a fibra em pó. Você pode procurar a pessoa que lhe mostrou esse vídeo, que passou essas informações para você, ver se ela é representante da Nutrilite. Se ela não for, terei o prazer de fazer isso. Você poderá comprar direto na minha loja virtual. Mas como você é inscrito aqui no canal, eu lhe dou uma dica melhor. A gente faz o seu cadastro e então você compra pelo preço de fábrica, muito mais barato do que se comprasse na loja virtual, tá bom? Para você economizar mais, porque o canal tem esse sentido, né? Ajudar você a cuidar da sua saúde e você economizar mais. Eu lhe sugiro também o Daily Plus. O Daily Plus é importante porque ele tem todas as vitaminas do complexo B, as vitaminas C, A, D, E, que são vitaminas importantes para que você tenha um cérebro mais bem nutrido, são Smart Nutrients, e eles estão não separados assim como esses suplementos que vendem nas farmácias. Eles estão dentro da matéria vegetal. O vegetal é que traz essas vitaminas e esses minerais para o seu organismo. Portanto, é muito mais fácil de ser absorvido, elas são mais biodisponíveis, seu organismo absorve melhor. Agora, a Nutrilite ainda não tem no Brasil a glutamina, mas glutamina, felizmente, a gente encontra nas farmácias e nas casas de produtos naturais. Procure comprar um produto de boa qualidade e tome uma cápsula de 500 ml, de 500 miligramas, não é? 500 mg de glutamina. Prefira L-glutamina, tá bem? Porque a glutamina ajuda na cicatrização do teu intestino. Ela, junto com a maltodestrina e a inulina da fibra em pó Nutrilite, faz um quarteto aí maravilhoso que vão tratar de ajudar a cicatrização do teu intestino e a otimização da absorção dos nutrientes, tá certo? Então, eu te aconselho isso aí. E para a gente fechar mais, eu te aconselho o ômega 3 numa dosagem diária de 1.800 miligramas dos ácidos graxos EPA e DHA juntos, né? Eles juntos vão formar 1.800 miligramas. Para alguém que tem um problema degenerativo mental, como, por exemplo,
o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, eu sugiro que essa pessoa tome uma cápsula 3 vezes ao dia. Ah, professor, e quando é que a gente começa a ter Alzheimer? Uns 20 anos antes de aparecerem os sintomas. E pelo menos uns 10 a 15 anos antes dele poder ser diagnosticado. Por isso, o Alzheimer começa quando o intestino começa a funcionar mal. O Alzheimer começa quando você não consegue resolver suas questões biopsicossociais. O Alzheimer começa quando você prefere uma alimentação artificial e abre mão de uma alimentação mais natural. O Alzheimer começa quando o estresse sai do controle. E então, nessas áreas todas que eu falei para você, faça a sua abordagem. O programa de hoje, o Domingão da Saúde de hoje, ele está gravado. Você vai assistir, vai ver que o programa é gravado. No Domingão da Saúde, a gente sempre tem um diálogo e os momentos finais, os 30 minutos ou 40 minutos finais, eu converso com os que me acompanham e nós conversamos sobre casos de doenças e tudo mais, e o aconselhamento dentro da medicina complementar, a gente dá um aconselhamento a essas pessoas. Hoje eu estou vivendo um momento meio difícil, tive diversas quedas de internet e como fiquei temeroso de na hora do programa, que sempre é ao vivo, ter essas quedas da internet, eu preferi gravar antes. Também tem um outro motivo. Chove copiosamente em Feira de Santana, de onde eu estou gravando o programa. Tem um terceiro motivo. Hoje é meu aniversário e daqui a pouco daqui a pouco é bem antes que vocês estejam vendo isso aqui, tá? Como vem uma porção de pessoas almoçar comigo, almoço de domingo, família, vocês sabem, sempre vai mais tarde, eu temi que isso passasse o pós-almoço das 4 da tarde, né? E eu não pudesse conversar com você. Por isso eu gravei esse programa. Ah, você vai ficar sem conversar comigo? De jeito nenhum. Coloca nos comentários do programa, coloca o que você quer conversar comigo, não só sobre Alzheimer e doença mental, como sobre outras quaisquer coisas que você queira conversar, tá bom? Então, seus quadros clínicos, só peço a você o seguinte, eu respondo todas as suas perguntas, pode demorar 3, 4 dias, mas eu respondo, volte para ver a resposta e me diga se a resposta foi suficiente para você, tá? O que você acha, o que você achou dessa abordagem? Você tem paciente ou parentes com Alzheimer? Você mesmo tem? Na família você tem? Está com receio de também, daqui a um tempo, desenvolver isso aí? O programa foi útil para você? Você vai colocar em ação essas medidas? Você entendeu a proposta do programa? Comente aqui embaixo, deixe nos comentários, vai ser muito bom. E olha, divulgue esse vídeo com as pessoas, tá certo? Eu quero agradecer a todos os inscritos do canal e a você que chegou agora. Clica aí, se inscreve no canal, vai ser muito bom ter você por aqui. E quem é inscrito do canal tem cursos gratuitos, vai ter outro agora quando completarmos os 10 mil, né? No momento que eu estou gravando aqui, faltam 178 novos inscritos e a gente já completa os 10 mil, já tem o terceiro curso gratuito para os inscritos do canal, não é? E então, é assim o canal Silvio de Moura Bernardes, esse papo de biologia e saúde com você, tá bom? Olha, eu vou agradecendo a todos vocês, Deus abençoe a todos, um forte abraço para vocês. Domingo que vem, pela graça divina, a gente volta desta vez ao vivo para continuar a proposta do canal Silvio de Moura Bernardes com esse programa Domingão da Saúde, que é você e a família e vir discutir. Às vezes é um problema de um vizinho que você gostaria de uma dica complementar. Vem, o lugar é no Domingão da Saúde, porque aqui você tem seu consultor de saúde com medicina complementar dentro das práticas integrativas e complementares, tá bom? Um grande beijo no coração, a gente se vê em outros programas daqui. Deus abençoe a todos.